Glória a Deus, queridos. É uma bênção para nós estarmos aqui. Es una bendición que estemos aquí. Eu creio que Deus tem um propósito mesmo em estarmos nesse lugar esses dias. Dios tiene un propósito por lo cual estamos aquí en estos días. Eu sei que Deus tem algo poderoso para esse lugar, para essa igreja, para esta congregação. Dios tiene algo poderoso para esta congregación, para esta iglesia. Quando nós nos aproximamos e andamos com Deus, nós temos que entender que Deus é grande. Cuando nos aproximamos y andamos con Dios, tenemos que entender que Dios es un Dios grande. E que todo o projeto de Deus para nós é de acordo com a grandeza que Ele mesmo é. Y todo el proyecto de Dios es de acuerdo con la grandeza que Él es, lo grande que Él es. Então nós não podemos pensar que o projeto de Deus para as nossas vidas seja um projeto pequeno. No podemos pensar que el proyecto de Dios sea un proyecto pequeño, Porque Deus é um Deus grande. porque Dios es un Dios grande. Então não tem um projeto pequeno em Deus para a sua Entonces vida. no hay un proyecto pequeño en Dios para tu vida. Talvez você pensa que a sua vida é uma vida pequena e que não tem projeção nenhuma. De repente piensas que tu vida es pequeña y no hay ninguna proyección. E para talvez ti. você pensa que toda a sua vida vai se resumir naquilo que você faz hoje. Y piensas que todo lo que estás haciendo va a ser resumido, así, lo poco que estás haciendo, E que não vai ter nada maior do que que isso. no va a haber nada más grande que eso. Mas Deus é um Deus grande. Pero Dios es un Dios grande. E até o último dia da tua vida aqui nessa Y terra, hasta el último día de tu vida aquí en la tierra, você precisa buscar o grande de Deus para a sua necesitas vida. buscar lo grande de Dios para ti. Quando algumas pessoas, eu não sei se aqui se fala assim, mas algumas pessoas no Brasil dizem, Algunas personas en Brasil dicen, no sé si se dice eso aquí, algumas pessoas dizem assim, eu quero fazer a minha história, yo quiero hacer mi historia, eu quero escrever a minha yo história. quiero escribir mi propia historia. Eles falam assim aqui também? Ellos, ¿Algunas allá se habla así, personas? o también se habla así, Sim, algumas pessoas falam assim. algunas personas hablan así de esa Mas o forma. teu desafio e o meu desafio Solo que tu desafío y mi desafío não é escrever a própria no história. es escribir tu propia o mi propia historia. O teu desafio Tu desafío é entender a história que Deus tem a teu respeito es entender la historia que Dios tiene e respecto a ti, viver a história de y Deus para a viver tua la vida. historia que Dios tiene para ti. Salmo 139 Salmo 139 diz que Deus, dice que Dios quando te viu cuando te vio no ventre da tua en mãe, el vientre de tu madre, quando ainda era uma substância informe, cuando todavía era una sustancia sin forma, Deus te viu, Dios te vio, pegou o seu livro cogió su libro e escreveu no livro y escribió en el libro todos os teus dias, todos tus días, desde o primeiro momento desde el primer momento até o último respirar. hasta el último respirar. Deus escreveu a sua história. Dios ya escribió tu historia. Então, o meu desafio e o teu Entonces desafio mi desafío, tu desafío, não é viver ou escrever a minha no história, es vivir o escribir mi historia. é entender a Es história que Deus entender escreveu la para mim. historia que Dios ha escrito para E Ele ti. disse: os meus pensamentos Y él dice, mis são pensamientos mais altos do son que os altos, pensamentos. más altos que tus Os pensamientos. meus caminhos Mis caminos são mais altos do son que os más teus altos caminhos. que tus propios caminos. Quando Jesus veio à Terra, Cuando Jesús vino a la tierra, Ele não veio escrever uma história. él no vino a escribir una Ele historia, veio viver a história de él Deus. vino a vivir la historia de Dios. Quando você observa a história de Jesus, quando observa a história de Cuando Jesus, observas la historia de Jesús, diz, ele foi para Nazaré dice, él fue para Nazaret para que se cumprisse para o que que se estava cumpriese escrito. lo que estaba escrito. Ele foi para Cafarnaum Él fue para Capernaum para que se cumprisse para que se cumpliese o que estava lo que estaba escrito. escrito. Então, hoje, creio que sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Yo Fernando, creo que sobre mi vida hoy, sobre la vida del pastor Fernando, está escrito no céu, está escrito en el cielo. eles foram para Ayacucho Ellos fueron para Ayacucho para que se cumprisse o que estava escrito. para que se cumpliese lo que estaba escrito. Quem crê, diga glória a Deus. Que diga gloria a Dios. Então, na sua vida e na minha vida, precisamos entender o que Deus tem para mim. Entonces, tu vida y mi vida, nosotros tenemos que entender lo que Dios tiene para mí. E entendendo o que Deus tem, nós temos que pensar que o que Deus tem sempre é grande. Entendiendo que Dios siempre tiene algo grande para nosotros. Não podemos pensar que a vida se resume em coisas pequenas que nós No temos. podemos pensar que la vida se resume en cosas pequeñas. Não podemos pensar que esse ministério se resume em uma coisa pequena. No podemos pensar que este ministerio siempre será pequeño. Não podemos pensar que essa igreja é uma coisa pequena. Que esta iglesia es una cosa pequeña. Porque tem uma palavra de Deus sobre nós. Porque hay una palabra de Dios sobre Porque nosotros. tem um projeto
projeto de Deus sobre Porque nós. hay un proyecto de Dios sobre Porque tem um nosotros. sonho de Deus sobre nós. Porque hay un sueño de Dios sobre Então nosotros. você tem que olhar mais alto. Tenemos que ver más alto. Os pensamentos deles são mais Los altos. pensamientos de Él son más altos. E você não pode olhar para os seus limites. No podemos ver para nuestras limitaciones. Você não pode olhar para as suas debilidades e No fraquezas. podemos ver nuestras debilidades y flaquezas. Nós não podemos nada sem Ele. No podemos hacer nada sin Mas Él. nele nós podemos todas Pero as en Él coisas. podemos todas las cosas. Então temos que olhar para Ele, Entonces não para tenemos nós. que ver para Él y no para nosotros ni Então, para las cosas. Então quando você olhar para aquilo que Deus tem para a tua vida, Cuando tú ves para aquello que Dios tiene para tu não vida, pense na tua capacidade. no pienses en tu capacidad. Não pense na tua própria No força. pienses en tu propia fuerza. Pensa naquilo que Ele é na tua vida. Piensa en aquello que es. E você pode dizer para tu como vida. Paulo disse, eu posso todas as Entonces coisas. vas a decir como Pablo, puedo todas las cosas en Cristo que Em me Cristo. fortalece. Quantos podem dar glória a Deus? ¿Cuántos pueden dar glorias al Señor? Então, queridos, você tem que... Primeira coisa que eu quero, o primeiro conceito que eu quero deixar é que El você primer tem que olhar concepto para mais alto. que quiero que dejar aquí es ver más alto. Ah, eu vivo no Peru, Yo vivo en el Perú, vivo em Ayacucho, en Ayacucho, a minha família é mi pequena, familia es pequeñita, a minha família não é nobre. no es de clase noble. Lembra de Sansão? ¿Se acuerda de Sansón? Ele disse, Senhor, Señor, a minha tribo é a menor de Israel. mi tribu es la más pequeña de Israel. A minha família é a mais pobre da minha Mi tribu. familia es la más pobre de Eu mi sou o tribu. mais pequeno da minha tribo. Yo soy el más pequeño de mi tribu. Deus disse, já que eu estou contigo, Dios dijo, yo estoy contigo, vai nessa tua força. entonces va en esa fuerza. Amém? Então não é a nossa força, é a força dele. Entonces no es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16, São Abra Marcos su Biblia en el libro de San Marcos, capítulo 16. 16. Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. a partir del versículo 15. O pastor Fernando vai ler, nós vamos ler até 16, do 15 até o 18. Hasta el 18. Dice así la palabra. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Jesus, então, nós no Brasil falamos esse texto de a grande comissão. En Brasil le llamamos a este párrafo la Gran Comisión. Então Jesus, nesse ponto da grande comissão, En este punto de la Gran Comisión, Jesus então diz aos discípulos, vão por todo o mundo, Jesús les dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo, prega o evangelho a toda criatura. prediquen la palabra a todas las criaturas. Os que creem e forem batizados serão salvos. Los que crean y son bautizados van a ser salvos. E os que não creem serão Los condenados. que no crean se condenarán. E ele disse, estes sinais Estos señales, dice, acompanharão os que creem. acompañarán a todos aquellos que creen. Quantos têm crido no Senhor? ¿Cuántos han creído en el Señor? Quantos têm sido salvos pelo Senhor? ¿Cuántos han sido salvados por Jesús? Quantos têm crido no Senhor? ¿Cuántos han creído en el Señor? Quantos têm sido salvos pelo ¿Cuántos Senhor? han sido salvados por el Señor? Mais uma vez, quantos têm crido no Una vez más, Senhor? ¿cuántos han creído en el Señor? Quantos têm sido salvos pelo ¿Cuántos Senhor? han sido salvados por el Señor? Ele disse, estes sinais Él dijo, estas señales acompanharão, acompañarán, seguirán os que creem. a los que creen. Quantos têm crido no Senhor? ¿Cuántos han creído en el Señor? Quantos têm crido no Senhor? ¿Cuántos han creído en el Señor? Quantos têm crido no Senhor? ¿Cuántos han creído en el Señor? Tem sinais de Deus que devem acompanhar a tua vida. Hay señales de Dios que deben acompañar tu vida. No nome dele, En el nombre de Él falarão novas línguas. hablarán nuevas lenguas. Deixa eu dizer algo para a tua Déjame vida. decirte algo. Os sinais de Deus Los señales de Dios têm que acompanhar a tua vida. tienen que acompañar a tu vida. Os sinais de Deus Los señales de Dios precisam seguir o teu ministério. necesitan seguir tu ministerio. Estes sinais Estos señales vão acompanhar, van a acompañar creen. a los que creen. falarão novas línguas. Hablarán nuevas lenguas. Eles expulsarão os demônios. Ellos expulsarán a los demonios. Pegarão em serpentes e não causará dano. Cogerán serpientes y las serpientes no les harán daño. Porão as mãos sobre os enfermos e os Pondrán sus curarão. manos sobre los enfermos y Preste estos se atenção, curarán. irmão. Presta atención, O que hermano. Deus tem para a tua vida Lo que Dios tiene para é tu vida muito maior do que o que você tem vivido. mucho mayor de aquello que tú has vivido. Deus tem que você fale em línguas. Dios quiere que tú hables en lenguas. Deus tem que você expulse os Dios demônios. quiere que tú
expulses a los demonios. Deus tem que você cure os Dios enfermos. quiere que tú cures a los enfermos. Porque são sinais de Deus Que para son aqueles las que creem. señales de Dios São para sinais de Deus para os crentes. Son señales de Dios para los São creyentes. sinais de Deus para a tua vida. Son señales de Dios para tu vida. Então você tem que entender que coisas maiores vêm para a tua Entonces tienes que vida. entender que van a venir cosas mayores. Os enfermos têm que ser Los curados por enfermos você. tienen que ser curados por ti. Os demônios têm que Los ser demonios expulsos por tua tienen que ser vida. expulsados por ti. Quem está entendendo? ¿Quién Diga está amém. entendiendo? A tua visão precisa ampliar. Tu visión precisa ampliarse. Os teus olhos precisam olhar mais Tus alto. ojos necesitan ver más alto. Você não pode pensar que a tua vida se resume em uma reunião de quarta-feira e uma reunião de domingo. No puedes pensar que tu vida se resume en una reunión de domingo o de miércoles. Não, a tua vida é muito mais do que isso. Tu vida es mucho más que eso. A presença do Deus vivente está dentro de La você. presencia del Dios viviente está Onde dentro de você ti. chega, chega a presença de Donde Deus. tú vayas y llegas, la presencia de Dios Onde llega a ese você lugar. chega, os demônios têm que sair. Donde tú llegues, los demonios tienen que salir. Onde você chega, as enfermidades têm que Donde sair. tú llegues, las enfermedades tienen que salir. Onde você chega, a autoridade de Deus se Donde tú estabelece. llegues, la autoridad de Dios se establece. Pastor, você não me conhece. Ah, pastor, que tú no me conoces. Eu não sou reconhecido. Yo no soy reconocido. Eu não tenho autoridade. Yo no tengo autoridad. Minha família me rejeita. Mi familia me rechaza. Eu fui fruto eu fui rejeitado pela minha Yo mãe. fui rechazado por mi mamá. Minha mãe não queria que eu nascesse. Mi mamá no quería que yo naciese. Isso é para ver Eso es para ver como Deus te ama. cómo Dios te ama. Sua mãe não queria que você nascesse, Tu mamá no quería que tú nacieses. mas Ele te amou tanto. Él sí. Ele te amou tanto Él te amó tanto. que Ele disse, vai nascer. Él te amó tanto, dijo, Vai él nascer. va a nacer. Porque eu tenho um plano para Porque Ele. yo tengo un plano Eu para tenho um él. projeto para Yo Ele. tengo proyecto para él. Vai nascer. Él va a nacer. E sua mãe não queria, Y tu mamá no quería. mas nasceu. Pero naciste Porque Deus queria. porque Dios quería. Então você não é fruto de um acaso. Entonces tú no eres el fruto, el resultado de un acaso. Você é fruto de um projeto de Tú eres Deus. fruto de un proyecto de Dios. Deus te projetou. Dios te proyectó. Deus planejou a tua estada Deus nessa nação. planificó Deus te planejou que você nascesse nessa que nação. tú nacieses en esta Deus te nación. planejou que você nascesse no lugar que você nasceu. Dios planificó que tú nacieses aquí. Deus planejou que você estivesse onde você está hoje. Dios planificó que tú estés. Porque estés Deus donde quer estás mudar a ahora. história do lugar que Porque você Dios está. quiere mudar la historia donde tú estás. Pastor, eu não tenho forças para mudar nada. Pastor, yo no tengo fuerzas para cambiar nada. Pastor, eu não sei nem falar. Yo no sé, no sé hablar. Pastor, eu sou pequeno. Soy muy pequeño. Ninguém me respeita. Ninguém me respeta. Se eu falo de Jesus, Si yo hablo de Jesús, as pessoas dão risadas. las personas se ríen. Como que Deus vai me usar? ¿Cómo Dios va a usarme? É você mesmo. Eres tú mismo. É você mesmo. Eres tú. Quem crê, diga glória a Deus. ¿Quién cree? Diga gloria a Dios. Aleluia. Aleluya. Então, queridos, Entonces, queridos, precisamos pensar no que Deus pensa. necesitamos pensar en lo que Dios piensa. Não podemos pensar menor do que o que Deus No pensa. podemos pensar menos de lo que Dios piensa. Ele disse que os sinais vão acompanhar. Él dice que las señales van a acompañar. Pastor, por que não têm acontecido os milagres? Entonces, ¿por qué no sucedieron? Por que os milagros? demônios não estão sendo ¿Por qué los expulsos? demonios no están siendo expulsados? Porque você não está fazendo. Porque tú no estás haciendo. Deixa eu te dizer algo. Déjame decirte algo. Deus vai usar você. Dios te va a usar. Abra sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo Abra su Biblia en 37. Ezequiel, capítulo 37. 37. A partir do versículo 1 A partir del versículo 1 até o versículo 4. hasta el 4, dice la palabra del Señor. La mano del Señor vino y se posó sobre mí, y en el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos, y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿cobrarán vidas estos huesos? Yo le respondí, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Deus poderia trazer vida a esses ossos? Dios hubiese podido dar vida a esos huesos. Sim, poderia? ¿Podría, sí? Sim ou não? ¿Sí o no? Deus tem poder para fazer isso? Dios tiene poder para hacer eso. Então Deus toma o profeta Entonces Dios coge al profeta pelo Espírito por el Espíritu e leva a esse vale y lo lleva a ese valle e ele mostra o vale para o y profeta le muestra todo ese valle al profeta e ele então pergunta ao profeta: y le pregunta al profeta, poderão esses ossos reviverem? ¿esos osos pueden
vivir nuevamente, poderão recobrar a vida? ellos pueden recobrar la vida. E o profeta diz, Senhor, tu sabes. El profeta dice, tú sabes, Señor. Então, quando o profeta diz, Senhor, tu sabes, Entonces, cuando el profeta le dice, Señor, tú lo sabes, o profeta estava querendo el dizer, profeta estaba queriendo decir, o Senhor pode fazer. Señor, tú puedes hacerlo. O Senhor pode fazer. El Señor puede hacerlo. Então, quando você vê uma situação próxima da sua vida, próxima da sua Cuando casa, hay una situación próxima a tu casa, a tu vida, talvez uma situação de destruição, tal vez una situación de destrucción, e então o Espírito de Deus te pergunta, el Espíritu de Dios te pregunta, isso pode ser mudado? ¿eso puede ser cambiado? Aí você diz, Senhor, o Senhor tem poder para isso. Señor, tú tienes poder para hacer O eso. Senhor pode fazer. El Señor tú Señor puedes hacerlo. O Senhor sabe. Tú Señor sabes. Geralmente a gente sempre quer transferir a coisa para Deus. Generalmente nosotros queremos transferir toda la responsabilidad a Dios. Sim, mas Deus não está na terra. Sí, pero Dios no está en la tierra. Quem está na terra são os filhos de Deus. Quien está en la tierra somos los hijos de Dios. E quem faz na terra são os filhos de Deus. Quien hace y ejecuta en la tierra son los hijos de Dios. Então, quando o profeta diz, Senhor, tu sabes, Entonces, cuando el profeta dice, Señor, tú sabes, o profeta estava querendo dizer, Senhor, o Senhor pode fazer. el profeta estaba diciendo, Señor, tú puedes hacerlo. Mas Deus disse, não, meu filho, No, hijo. você profetiza. Tú vas a profetizar. Você que vai falar. Tú vas a hablar. Você que vai mandar os ossos Tú vas a reviver. mandar que los ojos Você que vivan. vai dar a ordem. Tú vas a dar la orden. Você que vai comandar. Tú eres que va a comandar. É você que tem autoridade. Eres tú que tienes autoridad. Você falará. Tú vas a hablar. Eu farei. Yo voy a Mas hacer. você vai Pero falar. tú vas a hablar. Então, quando você encontra situações próximas de você, Cuando tú encuentras situaciones alrededor de ti que precisam ser mudadas, que necesitan ser na cambiadas, sua família, en tu familia, na sua en tu casa, casa, nas suas en finanças, tus finanzas, na sua en saúde. tu salud. E Deus então diz, isso pode mudar? Dios entonces te dice, eso puede mudar, Aí cambiar. você diz, sim, Senhor, tu podes fazer Sí, todas as Señor, tú coisas. puedes hacer todas Ele las diz, não, é cosas. você que faz. Él dice, no. Tú Quem vas a hacer. colocará as mãos sobre os ¿Quién enfermos? colocará las manos sobre los enfermos? Quem Jesus disse que colocará as mãos sobre os Jesús enfermos? dijo, ¿quién va a poner sus manos sobre los enfermos? Os que creem. Los que creen. Não é ele que vai descer e pôr as No mãos. es el que va a descender y va a poner sus manos. Não é ele que vai descer No e es expulsar que os va a demônios. descender y expulsar a los demonios. O que crê em mim. El que cree en mí. Aquele que crê em mim. Aquel que cree en mí. Qualquer que crê em mim. Cualquiera que cree en mí. Porá as mãos sobre os Pondrá enfermos. sus manos sobre los E os enfermos curarão. y los curará. Expulsará os demônios. Expulsarán a los Mas demonios. é ele que faz. Pero es él que hace. É quem crê. ¿Quién cree? Então, diz ao profeta. Entonces el Señor le dice al profeta, Profetiza. profetiza. Fala com esses ossos. Habla a esos huesos. Fala com esses ossos. Habla a esos huesos. Então, meu irmão, você tem que entender que não importa qual é a realidade dessa nação. Entonces tienes que entender que no importa la realidad de este país. Não importa qual a realidade da sua No família. importa la realidad de tu Não familia. importa qual a realidade do seu bairro, do No seu importa setor, la da realidad sua de localidade. tu barrio, de tu localidad. Não importa qual a localidade do teu trabalho, qual é a No importa la realidade. realidad de tu trabajo. O que você diz, Lo que tú dices, a tua palavra, tu palabra tem a condição tiene la de condición mudar a de realidade. cambiar la realidad. Porque a tua palavra Porque tu palabra tem a autoridade. tiene autoridad. A tua palavra Tu palabra tem a autoridade. tiene autoridad. Você precisa entender Y tú que necesitas a entender tua palavra que tu palabra é capaz es capaz de mudar de cambiar qualquer situação. cualquier situación. Você precisa olhar para algo maior. Necesitas ver algo más grande. Você precisa olhar para algo maior. Necesitas ver algo más grande. Uma realidade tão terrível quanto esse vale de ossos. Esta realidad tan terrible como ese valle de huesos secos. Talvez não a sua situação que está à sua volta não seja tão difícil quanto De essa. repente esa situación a tu alrededor no sea tan difícil como esta aquí. E Deus leva o profeta a esse lugar. Pero Dios le lleva al profeta a ese lugar E Deus diz: y le dice, poderão reviver? ¿será que pueden revivir? Será que pode voltar a viver? ¿Será que pueden volver a vivir? O profeta transfere para Deus e diz: é profeta contigo. transfiere la responsabilidad y dice, tú vas a hacerlo, es contigo. Deus diz: não, No, Dios dice, no, você profetiza. tú vas a profetizar. Fala para o teu irmão: não é Deus que vai fazer. Dile a tu hermano, no es Dios que va a hacer. Calma. Calma. Não é Deus que vai fazer No es Dios el que va a hacer o começo da revolução. el comienzo de la revolución. É você indo, Es tú yendo, levando Deus dentro de si, llevando Dios dentro de ti, transformando as situações. transformando las situaciones. Então o profeta, diante daquele quadro Entonces el profeta, delante de ese cuadro terrível,
terrible, ossos sequíssimos. huesos totalmente secos. O profeta começa a falar com os ossos. El profeta comienza a hablar con los huesos. Então, meu irmão, Entonces, hermano, não importa quão terrível seja no importa cuán terrible a sea realidade que você está la vivendo, realidad que estás viviendo, não importa o que você está vendo, no importa lo que estás viendo, não importa o que está no sentindo, importa lo que estás sintiendo, o que importa lo que é importa a autoridade que Deus te deu. la autoridad que Dios te dio. Então não importa o que você está vendo, Entonces no importa lo que estás viendo, ossos sequíssimos. huesos sequísimos. Quando as pessoas te verem Cuando las personas te vean falando algumas coisas de hablando Deus, algunas cosas de Dios, falando algumas coisas contra as situações contrárias, hablando cosas contra las situaciones contrarias, podem pensar que você está louco. pueden pensar que tú estás loco. Se alguém visse o profeta falando com os ossos, Si alguien viese a este profeta hablando con los huesos, as pessoas poderiam las pensar, personas podrían pensar, ficou louco. está loco. Mas as coisas de Deus Pero las cosas de Dios são loucura son locura para este mundo. para este mundo. Mas para nós que cremos, Para nosotros los que creemos, é poder. es poder de É Dios. poder. Es poder. Então o profeta começou a falar com os ossos. Entonces el profeta comienza a hablar con los huesos. Ossos secos, Huesos secos. ouvi a palavra do Senhor. Escuchen la palabra del Señor. Virão tendões sobre vós. Virão carne sobre Vengan vós. los tendones y las carnes sobre ustedes. Virá a pele sobre vós. Vendrá la piel sobre ustedes. E entrará em vós o Espírito de Deus. Y entrará en ustedes el Espíritu E de Dios. vocês viverão. Y ustedes vivirán. E quando o profeta começou a falar, Cuando el profeta comenzó a hablar, diga comigo, quando o profeta diga começou a conmigo, falar. cuando el profeta comenzó a hablar, Fecha teus olhos, diga quando o profeta começou a falar. cuando el profeta comenzó a hablar, Houve um barulho, se escuchó un ruido. um ruído de osso batendo aos ossos. Un ruido de osos chocándose con los otros huesos. E lá estava o osso, Y ahí estaba el hueso. e o osso que se emendava com aquele estava aqui. Y el oso que se enmendaba con él estaba aquí. E quando o profeta falou, Y cuando el profeta habló, o osso que estava lá el hueso que estaba allá correu para cá, corrió para este se lugar emendou com esse osso, y se unió. e o outro que estava Y lá el otro que estaba veio se allá emendar com y se esse, e o osso foi se emendando com y o el otro outro. se enmenda con E ele el otro. falando, e falando, e E ele falando, falando, os hablando, ossos se Y movimentando, los huesos moviéndose. e a carne começou a Y vir, la carne comenzó a os venir. tendões Los começou a vir, tendones a existieron. pele La veio, piel existe. então tudo se formou outra vez. Todo se formó otra Mas vez. não havia ainda um espírito de vida. Pero todavía no había espíritu de vida. E o Senhor disse, profetiza ao Y el espírito. Señor le dice, profetiza. Profetiza ao espírito. Profetiza al espíritu. Vem dos quatro ventos ao espírito. Ven de los cuatro vientos. E el espíritu. sopra sobre esses ossos Sopla sobre estos huesos. para que vivam. Para que vivan. E ele então falou, Espírito de Deus, Él dijo, Espíritu de Dios. vem dos quatro Y Él ventos. ven de los cuatro E vientos. sopra sobre esses ossos Sopla sobre estos huesos. para que vivam. Para que vivan. Então o Espírito de Deus veio El Espíritu del e Señor vino. entrou naqueles Y naqueles entró corpos. en esos cuerpos. E eles se puseram de pé. Ellos se pusieron de Um pie. exército Un poderoso. ejército poderoso. Queridos, a tua palavra pode mudar a situação. Tu palabra puede cambiar las situaciones. Você precisa entender quem você é. Necesitas entender eso. Você precisa entender quem você é. Necesitas entender quién eres tú. A realidade que você, de onde você é. La realidad de donde tú eres. Você precisa entender Necesitas que entender as coisas na tua vida que las cosas en tu vida não acontecem como acontece naturalmente com os no outros. sucede como sucede naturalmente A con tua las vida é uma otras vida personas. sobrenatural. Tu vida es sobrenatural. Você tem um Deus Tú sobrenatural. tienes un Dios sobrenatural. Você tem um Deus Tú poderoso tienes un Dios poderoso que te deu que autoridade. te dio autoridad. Que te deu Que te autoridade. dio autoridad. Você tem um Deus que te chamou, Tienes un Dios que te llamó, que te separou que te separó e que escreveu uma história acerca da tua vida. y que escribió tu historia, toda tu historia. E que através da tua vida, Y que a través de tu vida, Ele pode mudar gerações. Él puede mudar generaciones. Ele pode mudar cidades. Puede cambiar ciudades. Ele pode mudar a nação. Puede cambiar la nación. Não importa o que você é, qual o seu estudo. No importa quién eres o cuánto hayas estudiado. Não importa qual o seu grau de estudo. No importa cuál es tu grado de estudio. O que importa é um coração disposto a buscar o que Deus tem. Lo que importa es un corazón dispuesto a Era hacer um lo que Dios coração tiene. disposto a buscar o que Deus escreveu Un acerca da tua corazón que está vida. dispuesto a buscar lo que Dios escribió Você para tu precisa vida. entender que Deus quer usar a tua vida. Necesitas entender que Dios quiere usar tu vida. No plano de Deus para a tua vida. En el plano de Dios sobre tu vida. Ele vai te usar com poder. Él te va a usar con poder. Quem crê nisso, diga ¿Quién glória cree a en eso? Deus. Diga amén.
Você precisa entender isso. Necesitas entender eso. Pastor, mas como que eu posso fazer? Pastor, pero ¿cómo voy a hacer eso? Pastor, eu creio. Pastor, yo creo. Eu fui salvo. Yo fui salvo. Mas os sinais não me acompanham. Pero los señales no están acompañándome. Pastor, eu não tenho curado os enfermos. Pastor, yo no he curado a los enfermos. Mas tenho orado por eles. ¿Has orado por ellos? Tenho colocado as mãos sobre eles. ¿Has colocado tus manos sobre los enfermos? Sabe quem são os que creem? ¿Sabe quién son los que creen? Os que fazem. Los que hacen. Você crê que se colocar a tua mão sobre o enfermo, ele vai se sarar? ¿Tú crees que si tú colocas tu mano sobre un enfermo, ese enfermo va a sanarse? Quem crê? ¿Quién cree? Quantos têm colocado todos os dias as mãos sobre os enfermos? ¿Cuántos ya han colocado todos los días la mano sobre los enfermos? Os que não colocam não creem. Los que no colocan las manos sobre los enfermos no creen. Os sinais vão acompanhar os que creem. Las señales van a acompañar a los que creen. Os que creem são os que fazem. Los que creen son aquellos que hacen. Diga para tu irmão. Diga para tu hermano. Tus palavras Tus palabras não mostram tu fé. no muestran tu fe. Tus palavras Tus palabras não mostram tu fé. no muestran tu fe. O que mostra tu fé Lo que muestra tu fe é o que hace. é o que você faz. Pergunta a tu irmão, crees que poderá curar os enfermos? Pregunta a tu hermano, ¿será que podrás curar a los enfermos? ¿Crees nisto? ¿Crees en eso? Pergunta a tu irmão, crees nisto? Pregunta a tu hermano, ¿crees en eso? Impuso tu mano sobre alguém hoje? ¿Pusiste tus manos sobre alguien hoy? Então tu não crees. Entonces tú no crees. Impuso tu mano sobre alguém ayer? ¿Se colocó as tuas mãos ontem? Você encontrou com algum enfermo? ¿Você encontraste algum enfermo? E quando encontrou, a primeira coisa que fez foi, vou pôr as mãos sobre você. Y la primera cosa que hiciste fue decirle, voy a poner tus manos sobre ti. E você vai ficar curado. Y tú vas a quedarte curado. Foi assim que você fez com o enfermo que você encontrou? ¿Fue así lo que has hecho cuando encontraste a un enfermo? Por isso os sinais não nos Por acompanham. eso las señales no nos acompañan. Porque não fazemos isso. Porque no hacemos eso. Porque os sinais Porque las señales vão acompanhar van a acompañar os que creem. a los que creen. E os que creem Y los que creen não são os que falam que creem. no son aquellos que hablan y dicen que creen. Os que creem Los que creen são os que fazem. son aquellos que hacen. Porque a minha fé Porque mi fe não é o que eu digo, no es lo que yo é digo, o que eu faço. es lo que yo hago. Fé é um comportamento, é uma atitude. Fe es un comportamiento, es una actitud. Se a minha fé não tem atitude, não é fé. Si mi fe no tiene actitud, entonces no es fe. Pastor, então eu não tenho fé. Pastor, entonces no tengo fe. Descobri que não tenho fé. Discúlpeme, no tengo fe. Mas você tem fé. Pero tú tienes fe. Quantos são salvos? ¿Cuántos son salvos? A palavra diz que nós somos salvos pela graça, La palabra dice que somos salvos por la gracia, mediante a fé. mediante la fe. E isso não vem de nós, Eso no viene de nosotros, mas vem de Deus. es don de Dios. No dia em que você nasceu de novo, En el día que naciste de nuevo, Deus te deu a fé. Dios te dio fe. No dia em que você nasceu de novo, El día en que naciste de nuevo, Deus te deu a fé. Dios te dio la fe. Pastor, agora estou confuso, Pastor, ahora estoy confundido, porque porque descobri que não tenho fé porque não faço. descubrí que no tengo fe porque no hago. Agora você me diz que tem fé porque Agora- eu sou salvo. Tú me dices que yo tengo fe porque soy salvo. Deus me deu a fé quando eu fui salvo. Dios me dio la fe cuando yo fui salvo. Afinal de contas, tenho ou não tenho a Al fé? final de cuentas, ¿tengo fe o no? Tenho. ¿Quiénes? Só que nós encontramos na palavra de Deus níveis de fé. Solo que encontramos en la palabra de Dios niveles de fe. Todos nós recebemos a fé quando fomos salvos. Todos recibimos la fe cuando fuimos salvos. E nós precisamos desenvolver a nossa fé. Y necesitamos desarrollar nuestra fe. Nós precisamos fazer com que a nossa fé cresça. Tenemos que hacer que nuestra fe crezca. E quanto mais nós praticamos ou quanto mais nós agimos de acordo com a palavra de Deus, Cuanto más actuamos de acuerdo con la palabra del Señor, mais a nossa fé cresce. nuestra fe crece más. O ponto é que nós vivemos em um corpo natural. El punto es que vivimos en un cuerpo natural. Deixa eu te dizer algo. Déjame decirte algo. Nós habitamos em um corpo natural. Nosotros habitamos en un cuerpo natural. Temos um homem espiritual vivo dentro de nós. Tenemos Um homem espiritual un vivo hombre dentro de nós. espiritual vivo dentro de nosotros. Quando você nasceu de novo, Cuando tú naciste de nuevo, o teu espírito que estava morto tu espíritu estaba muerto, viveu.
vivió. Então agora você é espiritualmente vivo. Ahora, por eso eres espiritualmente vivo. Mas você ainda habita num corpo natural. Pero todavía habitas en un cuerpo natural. Quem entende isso? ¿Quién está entendiendo? E a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo La 14, palabra dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural que el hombre natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Porque para o homem natural, Porque para el hombre natural, as coisas do Espírito de Deus las cosas del Espíritu de Dios são loucura. son locura. Então você é um homem espiritualmente vivo, Entonces tú eres un hombre espiritualmente vivo, mas habita num corpo pero natural. habitas en un cuerpo natural. Então isso significa Entonces eso significa que você tem duas vidas. que tú tienes dos vidas. Você tem a sua vida espiritual, Tienes tu vida espiritual, mas você tem a sua vida natural. pero también tienes tu vida natural. E o homem natural Y el hombre natural não aceita as coisas do no Espírito de acepta Deus. las cosas del Espíritu de Dios. Nós não estamos falando do homem perdido. No estamos hablando del hombre que está Estamos perdido. falando de um homem natural. Estamos hablando del hombre E natural. nós somos homens naturais, Nosotros somos hombres naturales, habitados por homens sobrenaturais, habitados por hombres sobrenaturales, habitados por um espírito vivo. habitados por un espíritu vivo. Dentro de nós, o nosso espírito está vivo, Dentro de nosotros el espíritu está vivo, mas vivemos num homem natural pero ainda. vivimos aún en un hombre natural. Então há uma guerra, uma batalha Por eso que hay una guerra, hay una batalla entre o homem entre espiritual, el hombre que espiritual está dentro de nós, que está dentro de nosotros e o homem y el natural, hombre natural que está fora de que nós. está fuera de nosotros. O homem espiritual, que El está hombre dentro de espiritual nós, que está dentro de nosotros crê na palavra, cree en la palabra, crê em Deus, cree en Dios, crê nos milagres, cree en los milagros, crê no poder, cree en el poder, mas o homem pero el natural, hombre natural que está em nós, que está en nosotros não aceita no acepta eso, as coisas do Espírito las de Deus, cosas del Espíritu de Dios, porque ele pensa que é loucura. porque piensa que es locura. Então, tudo depende Todo depende entonces, para que a fé se manifeste, para que la fe se manifieste, tudo depende todo depende de qual homem é mais forte em mim, de cuál hombre es más fuerte, o homem espiritual el hombre espiritual ou o homem o el natural. hombre natural. Se o homem natural é mais forte, Si el hombre natural es más fuerte, eu não posso impor as uno mãos, no puede imponer las manos, porque o homem natural diz, porque el hombre natural dice, é loucura, es locura, eles vão fazer piadas de se você, van a burlar de ti, porque não vai acontecer porque nada, no va a suceder nada, e todo mundo vai rir, todo el mundo se va a reír, não faça isso. no hagas eso. Aí o homem natural está mais forte, Y ahí el hombre natural está más e aí fuerte. você olha o doente, Entonces tú miras al que está enfermo, aí você diz, ah, que Deus te que abençoe, Dios te bendiga. olha que conheço um médico bom, Conozco a un médico bueno. quem sabe ele pode te ¿Quién sarar, sabe? Él puede hacer un tratamiento y puede sanarte. e ele te dá remédios, Te da unos remedios e quem sabe você pode melhorar um pouquinho. y ahí de repente mejoras. Toma um chazinho de coca, Toma un matecito de coca. quem sabe melhora, ¿Quién sabe mejoras de esa forma? ok? Ok. Tchau. Chao. Por quê? Porque o homem espiritual, o homem natural está mais forte. Porque el hombre natural está más fuerte. Mas se o homem espiritual está mais Si el forte, hombre espiritual está fuerte, ele encontra um enfermo, él encuentra un enfermo, e ele diz, Deus vai te curar. dice, Dios te va a curar. E as pessoas em volta dizem, tá maluco? Las personas que están alrededor dicen, está loco. Tá louco? Como que Deus vai curar? ¿Cómo Dios te va a curar? Através da minha mão. A través de mi mano. O que você tem na mão? ¿Qué tienes en la mano? Eu não tenho nada. Yo no tengo nada. Assim como Pedro e João no templo, Así como Pedro y Juan en el templo, o coxo, o aleijado falou, me dá uma esmola. el paralítico dijo, dame una limosna. Aí João e Pedro disse, nós não temos ouro e prata. Juan y Pedro dijo, no tenemos plata ni oro. Aí o aleijado, Y el paralítico dijo, ay, mas eu queria plata. yo quería dinero, quería plata. Mas eu não tenho ouro e prata. Pero yo no tengo oro ni plata. Mas eu tenho algo nas minhas mãos. Yo tengo algo en mis manos. Eu tenho o nome de Jesus sobre mim. Yo tengo el nombre de Jesús sobre mí. Então, em nome de Jesus Entonces, en Cristo, el nombre de Jesús, levanta e anda. levántate y anda. E ele o tomou pela mão. Él lo tomó por la mano E ele o levantou. y lo levantó. E aquele homem Y aquel hombre pôs-se de pé. se puso de pie. Começou a saltar. Comenzó a saltar. Começou a dar glória a Y Deus. comenzó a dar glorias a Dios. Então, quando Pedro e João Entonces cuando Pedro y Juan disse, não tenho ouro e prata, le dijo, no tengo oro ni mas eu plata, tenho o nome de pero Jesus, yo tengo el nombre de Jesús, você vai andar. tú vas a andar. As pessoas em volta Las personas que estaban alrededor pensavam, é doido, dijeron, está loco, é maluco. está loco. Mas se Pedro e João toma pela mão, Pedro le toma por la mano ele se y levanta. él se levanta. E quando ele começa a pular e Y él saltar, cuando comienza a saltar, as pessoas agora, las personas ahora, ao invés de pensar que Pedro estava louco, en vez de pensar que Pedro está loco, começam a pensar que ele é um Deus. piensan que él es un Dios ahora. E Pedro diz, não foi por nós. Nosotros Não no foi hicimos nós nada. que fizemos No isso. hicimos nada. Nós não somos No ninguém. somos nada. Nós não somos nada. No somos nada. Foi Jesus. Fue Jesús.
Se o homem espiritual está mais forte, Si el hombre espiritual está más fuerte, então nós temos a capacidade de fazer isso. entonces tenemos la capacidad de hacer eso. E por que agora o homem espiritual de Pedro estava tão forte? ¿Por qué el hombre espiritual de Pedro estaba más Você fuerte? se lembra de tempos, poucos dias antes disso? ¿Tú te acuerdas qué sucedió días antes? Pedro estava, quando Jesus estava entregue, preso, Cuando Jesús estaba preso, e estava sendo julgado. estaba siendo juzgado, Pedro estava se aquecendo numa fogueira próximo de Jesus, Pedro estaba calentándose en una hoguera bien cerca de Jesús, junto com algumas pessoas. junto con algunas personas. E aí eles disseram assim: ah, você também é um discípulo dele. A él le dijeron, tú también eres un discípulo de él. Não, eu não conheço. No, no lo conozco. Não, não sei quem é. No sé quién es. Aí outra pessoa veio e disse: sim, você é um discípulo Otra dele. persona dijo, no, sí, yo te vi, tú O eres un seu discípulo. jeito de falar te Claro, condena. Tu forma de hablar dice que eres de Jesús, te condena. Aí ele disse: não, não conheço Jesus. No, yo no le conozco. Agora, poucos dias depois, Pocos días después, estava Pedro dizendo: Pedro estaba diciendo, levanta levántate e anda. y anda. Poucos dias antes, Pocos días antes, o homem natural de Pedro el hombre natural de Pedro era mais forte. estaba más fuerte. Agora, poucos dias depois, Pocos días después, o homem espiritual de Pedro el hombre espiritual de Pedro está mais forte. está más fuerte. Então eu te digo algo: Entonces yo te digo algo, não importa o que você tem vivido hoje, no importa lo que has vivido, não importa qual é a força do teu homem natural no hoje. importa la intensidad de la fuerza del hombre Talvez o teu natural. homem natural hoje é mais forte, De repente el hombre natural hoy es más fuerte. mas eu quero dizer algo para Pero yo quiero você. decirte algo. O teu homem espiritual vai se fortalecer. Tu hombre espiritual se va a E fortalecer. o teu homem espiritual vai se fortalecer. Tu hombre espiritual se va a E fortalecer. vai ficar mais forte do que o teu homem Y va a natural. ser más fuerte que el hombre E natural. você vai começar a ver as coisas como Deus vê. Y vas a ver las cosas como Dios E as ve. coisas como Deus vê não é como nós Y vemos. las cosas que Dios, como Dios ve, no es como nosotros vemos. Quem é o nosso modelo? ¿Quién es nuestro modelo? Jesus. Jesús. Você se lembra de ¿Te acuerdas de quando Jesus atravessou o mar, Jesús atravesó el mar aí em Marcos capítulo 5, en Marcos capítulo 5? e quando ele chega do outro lado da margem, Y cuando llega al otro lado, uma multidão se aproxima dele una multitud se aproxima e está apertando y Jesus, le está apretando a Jesús. e vem um homem chamado Jairo, Y viene un hombre que se llama Jairo e o homem disse: a minha filhinha está quase morrendo, y le dijo, mi hijita está casi muerta. vem, Ven, impõe as mãos sobre ela, impone tus manos sobre ella para que seja salva e liberar. para que se sane. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Y la Biblia dice que Jesús fue con ese hombre. E quando Jesus estava indo com Jairo, Y cuando Jesús estaba en el trayecto yendo e a multidão também junto com y la Jesus, multitud también junto con a Jesús, multidão apertando Jesus, la multitud apretando a Jesús, diz a palavra dice la palabra que veio uma mulher que vino una mujer por entre a multidão entre la multitud que fazia 12 anos sofria de uma hemorragia que hace 12 años sufría de una e hemorragia nada deu resultado na vida dela, y nada dio resultado en su nem um vida, médico, ni médicos, nem um remédio, ni remedios, nada resolveu. nada resolvió. Ela veio por entre a multidão Ella vino por entre la multitud e tocou as vestes de y Jesus, tocó las vestiduras de Jesús, porque ela dizia consigo mesma: porque ella decía consigo tão misma, somente tocar nas suas si yo vestes, solo tocasse en las eu vestiduras, serei curada. y yo seré curada. E quando ela tocou as vestes de Y Jesus, cuando ella tocó la vestidura de Jesús, Jesus parou Jesús paró e disse: quem me tocou? y dijo, ¿quién me tocó? E os discípulos disseram: Senhor, a multidão te aperta. Los discípulos dijeron, mira, la multitud está apretándote. E tu perguntas quem me tocou? Y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Ou seja, muitas pessoas estão te tocando. O sea, muchas personas te están tocando. Ele diz: não, mas alguém me tocou porque de mim saiu poder. No, porque alguien me tocó porque de mí salió poder. E Jesus ficou esperando para ver quem é que tinha tocado. Se quedó esperando. Pense como é que ficou o coração de Jairo. Piensa cómo quedó el corazón de Jairo. Jesus indo para minha casa Y Jesús yendo para mi casa para curar a minha filhinha. para curar mi hijita. Agora alguém toca nele. Y ahora alguien le toca a Jesús. No meio dessa multidão, En medio de esa multitud, centenas de pessoas tocando nele. centenas de personas apretando a Jesús. Ele para Él para. e quer saber quem tocou. Quiere saber quién le tocó. Aí Jairo dizia: sim, Senhor, tudo bem, alguém te tocou, vamos Señor, embora. entonces, no, sí, alguien te ha tocado, vámonos. A minha filhinha está morrendo. Mi hijita se está muriendo. E aí Jesus então disse: não, peraí, alguém me tocou. Espera ahí, vamos a ver, alguien me ha tocado.
Aí então a mulher se manifesta. Entonces la mujer se manifiesta. Eu não sei como são as mulheres do Peru, Yo no sé cómo son las mujeres de Perú, mas as mulheres do Brasil, mas las mujeres de Brasil, para contar uma história, para comunicar una historia, contar una historia, leva muito tempo. lleva mucho tiempo. Eu não sei no Peru, Yo no sé cómo es aquí en el mas Perú. lá elas demoram muito tempo. Allá demoran Pensa demasiado. comigo uma mulher brasileira Piensa conmigo una mujer brasileña. contando uma história de 12 anos de sofrimento. Contándole una historia de 12 años de sufrimiento. Ah, foi muito largo Fue aquilo. muy largo el tiempo. Foi muito tempo. Fue mucho tiempo. E Jairo, Y Jairo desesperado. Mi hija está Mi hijita morrendo. se está muriendo. e a mulher dizia, então, Senhor, Y la mujer decía así, y ahí, Señor, depois de um ano después de un año, que eu estava com yo hemorragia, estaba con esa hemorragia, eu fui no Dr. Paulo, yo fui donde el doctor Pablo. aquele que a secretária dele fez luzes no cabelo. Aquella que la secretaria se hizo una pintura así medio raro. Conheces ele? ¿Conoces a ese doctor? Aí Jesus disse, não, filho, eu não No, no conheço. lo conozco. Senhor, aquele da rua da direita ali. Aquella calle a la derecha. Não, não conheço. No, Sim, no, mas no o que conozco. passou? No, pero ¿qué pasó? Dime, cuéntame. Então, ele me deu remédio, Él me dio un remedio. mas não valeu. No sirvió de nada. Isso foi só o primeiro ano. Eso fue el primer año. E Jairo sofrendo. Y Jairo ahí sufriendo. Até que terminou a história da Hasta mulher. que terminó la historia de esa mujer. Quando terminou a história da mulher, Cuando terminó la historia de la mujer, Jesus disse, Jesús le dijo, vai-te em paz, minha filha. puedes irte en paz, hija mía. A tua fé te salvou. Tu fe te salvó. Mas enquanto Jesus dizia, Pero en cuanto Jesús estaba diciendo eso, vai-te em paz, a tua fé te salvou, puedes ir en paz, tu fe te salvó. chegaram pessoas da casa de Jairo Llegaron personas de la casa de Jairo e disseram, Jairo, y le dijeron, Jairo, não incomodes mais o no le mestre. incomodes más al maestro. Tua filha já morreu. Tu hija ya murió. E Jairo pensou, tá vendo? Y Jairo dijo, está bien. Essa mulher. Esta mujer, la culpable es esa mujer. Eu te contei tudo isso para te mostrar algo. Yo te conté todo eso para mostrarte algo. Quando o homem espiritual de uma pessoa está mais forte, Cuando el hombre espiritual de una persona está más fuerte, ele não ouve o que os outros ouvem. él no escucha lo que los otros Ele não vê o escuchan, que os outros ouvem. no ve lo que otros ven. Quando o homem espiritual de uma pessoa está mais forte, Cuando el hombre espiritual de una persona está fuerte, ele não se move pelo que vê. él no se mueve por lo que ve, Ele não se move pelo que ouve. no se mueve por lo que oye, Ele não se move pelo que sente. no se mueve por lo que Ele siente, se move pela fé. se mueve por la Ele fe, se move pela palavra. se mueve por la Ele palabra, se move pelo se poder. mueve por el poder. Então, quando os homens chegaram Entonces cuando los hombres llegaron, e disseram, Senhor, Jairo, Jairo, não incomodes mais o no le mestre. incomodes más al maestro, Tua filha já morreu. tu hija ya murió. Jesus ouviu as palavras. Jesús oyó esas palabras. Eu não sei quantas palavras más você tem Yo no sé ouvido, cuántas palabras malas y negativas mas has oído, a reação que você tem pero la reacción que tú diante tienes das más notícias delante de las malas noticias depende de como está o seu homem espiritual. depende cómo está tu hombre espiritual. Porque se o seu homem espiritual estiver mais forte, Porque si tu hombre espiritual está fuerte, você não vai considerar as palavras tú no más. vas a considerar esas palabras A Bíblia malas. diz que Jesus, La Biblia dice que Jesús sem acudir a tais palavras, sem dar atenção para no elas, dio atención a esas palabras. ele disse, Jairo, Le dijo, Jairo, não temas, no crê tengas temor, somente. solo cree. Ou seja, Jesus não ouviu as palavras. Jesús no oyó esas palabras. O homem natural El hombre natural é alimentado es alimentado por 5 sentidos. por los 5 sentidos. A visão, La visión, a audição, la o audición, tato, el o tacto, paladar el paladar e o olfato. y el olfato. Mas o homem espiritual Pero el hombre espiritual é alimentado es alimentado por um único sentido. por único sentido. A fé, La fe, a fé, la fe, a fé. la fe. E a Bíblia diz, Y la Biblia em dice 1 João, en primera de Juan que esta que esta é a vitória es la victoria que vence o mundo. que venció el mundo. A nossa fé. Nuestra fe. Então o homem espiritual El hombre espiritual. é alimentado El hombre espiritual es por alimentado um único por un sentido, único sentido. por sua fé. Por su fe. O homem natural, El hombre natural por 5 sentidos. por los 5 sentidos. Mas Jesus estava com seu homem espiritual mais Pero forte. Jesús estaba siempre con su hombre espiritual fuerte. E quando o seu sentido da audição Cuando su sentido de la audición recebeu algo, recibió algo, a reação de Jesus la reacción de Jesús não foi pelo seu sentido no natural. fue por sus sentidos A reação naturales. de Jesus La reacción de Jesús foi pelo seu sentido espiritual. fue por su sentido Então natural. ele disse a Jairo, não temas, Entonces le dijo a Jairo, não se temas, preocupe com essas no te palavras, preocupes con esas palabras. não escute essas palavras, No escuches esas palabras. crê somente. Cree solamente. E eles foram para a casa de Y ellos Jairo. fueron a la casa de Jairo. Quando chegaram na casa de Jairo, Cuando llegaron a la casa de Jairo, a Bíblia diz la Biblia dice que eles viram que ellos vieron mais um sentido natural, a visão. un sentido más natural. Eles vieron viram
o alvoroço. el alboroto. Viram os pranteadores chorando. Vieron a los que estaban planteando, Viram, llorando. viram a menina morta. Vieron a la niñita que estaba muerta, Sim, pálida, pálida, fria. fría. Viu tudo isso. Vio todo eso. Jesus se aproximou. Jesús se aproximó, As pessoas chorando. las personas llorando. E Jesus disse: por que vocês estão chorando? Jesús dijo, ¿por qué están llorando ustedes? Porque ela não está morta. Porque ella no está muerta. Então, o que está morto na tua vida Por eso el que está muerto en tu vida só está morto solo está muerto porque você vê que está morto. porque tú ves que está muerto. Mas se você não vê que está morto, Si tú no ves que está muerto, não está morto. él no está muerto. Então Jesus olhou, todo mundo viu uma menina morta. Entonces todos vieron a la niña muerta Porque eles reagiam porque ellos reaccionaron pelo sentido por natural. los sentidos naturales. Mas Jesus, quando olhou, Pero Jesús cuando vio, ele reagiu pelo sentido él espiritual. reaccionó por los sentidos E espirituales. ele olhou para as pessoas. Y él vio a las personas. E ele pensou, vocês estão loucos? Y él dijo, pensó, ¿están locos? O que acontece com vocês? ¿Qué es lo que sucede con Por ustedes? que vocês estão chorando por alguém que está dormindo? ¿Por qué están llorando por alguien que está durmiendo? Então, o homem espiritual fortalecido Entonces el hombre espiritual que está não vê fortalecido como todos os naturais veem. no ve como los Ele vê como a naturales palavra ven. vê. Él ve como la Se a palabra. palavra diz que é, Si la palabra dice que então é. es, entonces es. Não importa No importa o que eu vejo. lo que yo veo. Não importa No importa o que eu ouço. lo que yo escucho. Não importa No importa o que eu sinto. lo que yo siento. O que Deus diz Lo que Dios dice é maior. es más grande. Quando a palavra diz, se aceitais o testemunho dos homens, La palabra dice, si tú aceptas el testimonio de los hombres, o testemunho de Deus é maior. el testimonio de Dios es más Se grande. aceitas o relatório do médico, Si tú aceptas el relatorio del médico, o relatório de Deus é maior. el relatorio de Dios es más grande. Tudo depende Todo de depende quem está mais forte. de quién está más fuerte en É tu o vida. homem espiritual, ¿Es el hombre espiritual é o homem natural. o el hombre natural? Pastor, Pastor, como que eu posso saber ¿cómo puedo saber quem está mais forte? quién está más fuerte? Não é difícil. No es difícil. Quem come mais? ¿Quién come más? O homem espiritual ¿El hombre espiritual ou o homem o natural? el hombre natural? Quem tem mais comida? ¿Quién tiene más alimento? Para quem que você tem dado mais comida? ¿Para quién has dado más comida? Para o homem natural? ¿Para el hombre natural Para o homem o espiritual? para el hombre espiritual? Ai, pastor, Ay, pastor. como é lindo ver a palavra de Deus. Como es lindo, precioso. Y la Ah, palabra. como o apóstolo Paulo Ay, como el apóstol Pablo expulsava os demônios, expulsaba a los demonios, curava os enfermos. curaba a los enfermos. Ah, eu creio que o pastor Rogério não é um homem de Deus. Ah, yo no creo que el pastor Rogelio sea un hombre de Dios. Por que não acontece isso no nosso ¿Por qué meio? no sucede eso en nuestro medio? Olha, as pessoas vêm doentes e vão embora Las doentes. personas vienen enfermas y se van enfermas. Mas com Paulo não era assim. Pero con Pablo no era así. Sabe o que Paulo dizia? ¿Sabe qué es lo que Pablo decía? Orando Orando em todo tempo en todo tiempo. no Espírito. En el Espíritu. Quem estava alimentando? ¿Quién estaba alimentando? O homem espiritual de Paulo. El hombre espiritual de Pablo. Ah, Paulo não queria ver o jornal. Pablo no quería ver las noticias. el Paulo periódico. não queria ver o futebol. Pablo no quería ver el fútbol. Paulo queria orar no Espírito. Pablo quería orar en el Em todo tempo. En todo tiempo. Em todo En tempo. todo tiempo. Nas suas En viagens. sus viajes. Montado naqueles camelos. Montado aquellos camellos. Paulo orando no Espírito. Pablo orando en el Espíritu. Ah, como que Paulo orava no Espírito? Como Pablo oraba en el Espíritu. Paulo ficava assim pensando. Pablo ficaba pensando. Não. No. Paulo Pablo orava oraba na manifestação do en la Espírito manifestación del Espíritu para a oração. para la oración. Existe uma manifestação do Espírito para a Existe oração, una manifestación del Espíritu que para é la a oração oración. em outras línguas. La oración en otras Por isso lenguas. que Jesus disse: Por eso Jesús dice, falarão novas línguas, hablarán nuevas lenguas. falarão em línguas, Hablarán en lenguas. falarão em línguas, Hablarán en lenguas. falarão em línguas, Hablarán en lenguas. no seu trabalho, En su trabajo. na sua En viagem, sus viajes. na sua casa, En su casa. falarão em línguas, Hablarán en lenguas. falarão em línguas, Hablarán en lenguas. falarão em línguas. Hablarán en lenguas. Ou seja, O sea, ele vai orar no Espírito. él va a orar en el Espíritu. Então Paulo estava em todo o tempo, Pablo estaba entonces en todo tiempo, nas suas en viagens, sus viajes, montado naqueles camelos. montado aquí en esos camellos. E lá, o camelão andando com ele.
el camello andando con él ahí arriba. Ah, Paulo, vamos falar do futebol. Pablo, vamos a hablar de fútbol. Paulo, vamos falar da novela. Vamos a hablar de la novela. Ah, Timóteo viajava muito com Paulo. Timoteo viajaba mucho con Pablo. Então imagina o que Timóteo falava. Entonces imagina lo que Timoteo hablaba. Paulo, quem vai ganhar? PPK ou Keiko? Pablo, ¿quién va a ganar? E Paulo dizia, Timóteo, Timoteo, cresça na sua fé. crece en tu fe. Oh, Timóteo, não se preocupe Timoteo, com no te isso. preocupes con eso. Timóteo, edifica a tua fé, Timóteo. Edifica tu fe, Não se Timoteo. preocupe com esse No mundo. te preocupes con este mundo. Tudo vai passar. Todo va a pasar. Mas o que Deus disse Pero lo que Dios vai dice permanecer va a eternamente. permanecer eternamente. Não busque as coisas desse mundo, Timóteo. Busques las cosas Não de este pense mundo. nas coisas desse No mundo. pienses en las cosas de Pense este nas mundo. coisas do céu. Piensa en las cosas de los Pense nas cielos. coisas do Piensa en alto. las cosas de lo alto. Não te preocupe com quem, com No te preocupes PPK. por qué, con PPK. Porque quem te governa Porque quien te gobierna não será ela nem no son ele. ellos. Quem te governa Quien te gobierna é o Senhor. es el Señor. Porque você não vive no Peru. Porque tú no vives en el Porque Perú. você é embaixador do céu. Embajador de los Você cielos. vive na embaixada do céu. Tú vives en la embajada de Todo los cielos. recurso e todo o governo para a tua vida vem da embaixada, vem do teu país. Todo gobierno en tu vida viene de la embajada de tu país. Somos embaixadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. No Peru há embaixador dos Estados Unidos. En el Perú hay un embajador de los Estados Unidos. Ele não vive por soles, Él no vive por soles. ele vive por dólar. Él vive en dólares. Porque o seu país lhe manda. Porque su país manda O dólares. carro que ele dirige no El Peru carro que él maneja en el Perú não vem do Peru, no viene de Perú. vem do seu país. Viene de los Estados A Unidos. roupa que ele veste no La Peru, ropa que él viste en el Perú, ele não compra no Peru, él no compra en el Perú. vem dos Estados Viene de Unidos. los Estados Unidos. Você é embaixador do céu. Tú eres embajador del Você cielo. não vive Tú de no acordo com a vives economia do De Peru. acuerdo con la economía Você del não Perú. vive de acordo com a capacidade do Tú Peru. no vives por la capacidad Você del vive Perú. de acordo com o céu. Tú vives de acuerdo con el cielo. E o céu não está faltando Y en el nada. cielo no falta nada. E o céu não tem doença. En el cielo no hay E enfermedad. o céu não tem tristeza. No hay tristeza. E o céu não está em En el angústia. cielo no hay Por angustia. isso que Paulo dizia: Por eso Pablo decía, alegrai-vos no Senhor. alégrense en el Señor. Outra vez. Otra vez. Alegre-se no Alégrense en el Senhor. Señor. Por isso que Tiago dizia: Por eso Santiago decía, tende alegria tengan alegría ao passar por tribulações. al pasar por tribulaciones. Porque você não é deste mundo. Porque tú no eres de este mundo. Ah, irmão, você não é Hermano, deste mundo. Tú no eres de este mundo. Então você tem que entender quem você é. Tienes que entender quién eres tú. Ah, então Paulo se movia nos milagres. Entonces Pablo se movía en medio de los milagros. Mas quem comia mais Quem em comia Paulo? mais? O seu Em espírito Pablo ou o era- seu homem natural? Su espíritu o su hombre natural. ¿Quién comía más? Por que não andamos no sobrenatural hoje em Entonces, ¿por qué dia? no andamos en lo sobrenatural hoy día? Porque quem mais come Porque quien más come é o nosso homem natural. es nuestro hombre natural. Hoje, Hoy, nesse dia de hoje, en este día de hoy, quem mais comeu? ¿quién ha comido más? Quanto tempo orou no Espírito? ¿Cuánto tiempo has orado en el Espíritu? Quantos versículos da Bíblia leu? ¿Cuántos versículos de la Biblia has leído? Quanto tempo em adoração ao Senhor? ¿Cuánto tiempo en adoración al Señor? Quanto tempo de mãos levantadas louvando a ¿Cuánto Deus? tiempo con las manos levantadas adorando al Señor? E quanto tempo na televisão? ¿Y cuánto tiempo en la televisión? E quanto tempo comendo lomo saltado? ¿Cuánto tiempo comiendo lomo saltado? E quanto tempo falando da Keiko e PPK? ¿Y cuánto tiempo hablando de cake y PPK? A nossa vida pode ser diferente, Nuestra vida puede ser diferente, mas nós precisamos entender pero necesitamos entender que Deus tem algo grande para nós. que Dios tiene algo grande para nosotros. E nós precisamos entrar no que Deus tem. Nosotros necesitamos entrar a lo que Dios tiene. Então tudo depende de quem está comendo mais. Entonces todo depende de quién está siendo más alimentado. Quem? ¿Quién? Eu sei que o plano de Deus, os projetos de Deus são maiores do que os nossos. Yo sé que los planos y proyectos de Dios son más grandes que los nuestros, Mas você precisa se posicionar. pero tú necesitas posicionarte. Esse grupo, Este grupo, se começa a alimentar mais o seu espírito, si comienza a alimentar más a su espíritu, essa cidade será ganha pelo poder de Deus. esta ciudad será ganada por el poder de Dios. Quando Paulo chegava numa cidade, Cuando Pablo llegaba a una ciudad, a cidade era transformada. la ciudad era transformada. As pessoas diziam: Las personas decían, transtornado o mundo, aquellos que han trastornado el mundo chegou aqui. y han llegado aquí. Um dia Paulo foi preso, o pastor Fernando falou sobre isso. Un día Pablo fue preso, Onde mesmo? Filipos. Filipos. Açoitaram Paulo, Azotaron a Pablo y a Silas juntamente com Silas.
colocaram no cárcere, le colocaron en la prisión, pusieron en la prisión, mas Paulo estava alegre. pero Pablo estaba alegre. E meia-noite, por volta de meia-noite, Más o menos por la medianoche, Paulo falou para Silas, Pablo le dijo a Silas, falou, Silas, Silas, vamos louvar o Senhor? vamos a alabar al Señor. Aí Silas disse, Silas dijo, acho que é o melhor que temos a fazer. es lo mejor que tenemos que hacer ahora. Então eles começaram a louvar a Y Deus. comenzaron a alabar al Señor. E começaram a cantar. Y comenzaron a cantar. E eles começavam a cantar na prisão. Y ellos comenzaron a cantar en la E prisión. começaram a cantar. Y comenzaron a cantar. Todos marcados. Todos marcados. Tudo doendo o seu Todo corpo. doliendo, el cuerpo todo. Ah, se fosse alguém de nós. Ah, si fuese alguien de nosotros. Talvez estaríamos falando. Tal vez estaríamos hablando. Oh Deus! Ah, Señor. Por que permitiu ¿Por isso? qué permitiste esto? Oh Senhor, eu Ai, sou teu Senhor. servo. Mas Paulo estava cantando na prisão. Pero Pablo estaba cantando en la Com prisión. as mãos e os pés Con presos no las tronco. manos y los pies presos en el tronco. Eles começaram a cantar. Y comenzaron a cantar. Eu não sei o que cantaram. No sabemos lo que Mas cantaron. começaram a cantar. Pero comenzaron a cantar. Aleluia! Oh, glória! E os companheiros de prisão começaram a olhar Y para aquilo. los otros prisioneros veían eso. Malucos? Está loco. Apanharam por causa disso. Les pegaron justamente por causa de eso. E agora já estão novamente com Y isso. están nuevamente haciendo lo mismo. E eles continuavam. Eles Aleluia! Veio o terremoto, Vino un terremoto, a prisão se abriu, la prisión se abrió, as cadeias caíram das mãos e dos pés, las cadenas cayeron, eles ficaram livres, quedaron libres. não somente eles, No solamente ellos, mas todos os demais. todos los otros prisioneros. Você tem que entender Tú tienes que entender que o poder de Deus que atua na sua vida que el poder de Dios que actúa en vai tu vida transformar quem va está a perto de você. transformar todos los que están cerca de ti. E quando abriu a prisão, Y cuando se abrió la prisión, caiu as cadeias de todos, cayeron las cadenas de todos. o carcereiro desesperado El carcelero desesperado pegou a espada, sacó su espada, ia se matar, se iba a matar. mas Paulo disse, calma, calma, não se Pablo mate. dijo, no, detente. Todos estamos aqui. Todos estamos aquí. Deixa eu te dizer algo. Déjame decirte algo. Nem sempre quando as portas se abrem, No siempre cuando las puertas se abren é para você sair. es para que tú salgas. Você não tem que se mover pelas suas vontades. No tienes que moverte por tus voluntades. Tem que se mover pelo propósito. Tienes que moverte por el propósito. Tinha um propósito ali. Había un propósito en ese lugar. Prisão, se fosse a gente, Si fuésemos nosotros, quando a prisão abriu, cuando la prisión se abrió, quando a cadeia caiu da mão, cuando las cadenas se cayeron caiu do pé, del pie, Silas, Silas, é a nossa vez! ahora sí, ahora vamos a salir. Deus nos livrou! Dios nos libertó. Vamos embora! Vamos ahora. Não, Paulo disse, ninguém sai, ninguém Pablo sai. dijo, no, nadie sale. Nem sempre é para sair. No, ni siempre es para salir. Nem sempre as coisas boas é para entrar nelas. Ni siempre las cosas buenas son para Você entrar en el. precisa descobrir o propósito. Necesitas descubrir el propósito. O propósito era o carcereiro e a sua família. El propósito era el carcelero O y su carcereiro não familia. podia se matar, ia para o inferno. El carcelero no podía matarse, O sino carcereiro iba al precisava infierno. ser salvo. Él necesitaba ser salvo. Ele e a sua família. Él y su familia. Então Paulo falou, estamos aqui. Entonces Pablo dijo, no, estamos E aquí. Paulo pregou para todo mundo. Pablo predicó a todos. O carcereiro levou ele para casa. El carcelero le llevó a su casa. Ele com Silas. Él con Silas Lavou todos os ferimentos. le lavó todas las heridas. E falou, Paulo, o que eu tenho que fazer? Pablo dijo, ¿qué tengo que hacer? Crê no Senhor Jesus. Pablo le dijo, cree en el Señor E Jesucristo. será salvo tu e tua Y casa. serás salvo tú y tu casa. Aí depois que eles creram, foram batizados, Ahí tudo ellos creyeron aconteceu. y se bautizaron. Paulo falou, leva a gente para a cadeia de novo. Ahora llévanos de nuevo a la prisión. Paulo foi novamente para a prisão. Pablo de nuevo fue para la prisión. Trancaram Paulo novamente. Trancaron a Pablo nuevamente, cerraron a Pablo. Escute, Escuche, não é o que nós queremos. no es lo que nosotros queremos. Não é o que traz alegria e prazer para No nós. es lo que nos trae alegría y placer. É o propósito. Es el propósito. Tem um propósito para você Hay estar un nessa congregação. propósito por la cual tú estás aquí en la congregación. Às vezes vai ter dores. A veces vas a sentir dolor. Às vezes vai ter renúncia. A veces va a haber renuncia. Mas é o propósito. Pero es el propósito. Você tem que caminhar pelo Tienes propósito. que caminar por el propósito. Quanto mais você vive pelo propósito, Cuanto más vives por el propósito, maior é o seu prêmio na eternidade. mayor es tu premio en la eternidad. E Paulo não saiu da prisão. Y Pablo no salió de la prisión. No outro dia de manhã, El día siguiente, en la mañana, os oficiais mandaram um recado. los oficiales le mandaron un recado. Pode soltá-los.
puede soltar. E quando o carcereiro chegou, Cuando el carcelero llegó a Paulo, as autoridades disseram que vocês podem sair. Pablo dice, las autoridades dijeron que puede salir. Abriu a prisão. Abrió la puerta de la cárcel Aí Paulo pegou a porta. y Pablo Fechou de novo, cogió não. la puerta y lo cerró de nuevo. Não, não vamos sair. No vamos a salir. Eles nos colocaram aqui dentro. No, ellos nos pusieron aquí. Que eles venham aqui. Que ellos vengan aquí. Não vou sair. No voy a salir. Propósito. Propósito. Então, queridos, a gente pensa como que o poder de Deus operava tanto na vida desses homens. No pensamos cómo el poder de Dios operaba en la vida de estos hombres. O homem espiritual estava mais forte. El hombre espiritual estaba más fuerte. Deus não mudou. Dios no ha cambiado. Quem mudou foi as gerações. Quien cambió fueron las generaciones. Quem mudou foi nós. Quien cambió fuimos nosotros. Deus não mudou. Dios no ha cambiado. Deus ainda é o mesmo. Dios todavía es el mismo. Jesus Cristo é o mesmo Jesucristo ontem, es el mismo ayer, hoje hoy e o será para y sempre. será para siempre. A palavra de Deus é a verdade hoje, La palabra de Dios es verdad hoy, foi verdade ontem fue verdad e ayer será verdade y eternamente. será verdad eternamente. O que tem mudado Lo que ha cambiado são as pessoas. son las personas. Mas eu creio que Deus vai levantar pessoas nesse lugar Pero yo creo que Dios va a levantar personas de este lugar que voltarão para o poder de que Deus, volverán para el poder de Dios que andarão debaixo da glória de y Deus. que andarán debajo de la gloria de Porque não Dios. trazemos para cá amanhã centenas de enfermos? ¿Por qué no traemos mañana para aquí centenas de enfermos? Porque não os curamos? ¿Por qué no los curamos? Ai, pastor, e Ai, se pastor. eles vierem e não forem curados? Y si ellos vienen y son curados, A nossa obrigação, o nosso dever, nuestra obligación, nuestro deber é impor as mãos. es imponer las manos. Nós temos que dizer para o Senhor: Tenemos que decirle al Señor, eu creio, yo creo, por isso estou pondo as mãos. por eso estoy poniendo las manos. Senhor, olha aqui, olha para mim. Señor, mírame. Sou teu filhinho, Yo Senhor. soy tu hijo, Señor. Olha aqui, Senhor, eu estou crendo. Señor, yo estoy creyendo. Ah, mírame. então eu vou pôr as mãos agora, Yo voy a Senhor. poner las manos, Porque eu estou crendo no porque Senhor. yo estoy creyendo. Então eu vou pôr as mãos agora. Yo voy a poner las manos ahora. Ah, e eu vou dizer que o Senhor cura ele Yo agora. voy a decir que el Señor le E eu está vou dizer curando. essa enfermidade sai dele Yo le voy a agora. decir a la enfermedad, sal de la hora. Pronto, esa es nuestra parte. Pastor, e se não for Esa es nuestra curado? parte. E se não for curado? Y si él no fuere curado, Você fez o que Deus quis. usted hizo lo que él quiso. Você fez o que alguém que crê faz. Hiciste lo que alguien que cree hace. Então nós temos que fazer o que alguém que crê faz. Entonces tenemos que hacer lo que alguien cree. Temos que fazer aquilo que uma pessoa que crê faz. Tenemos que hacer lo que una persona cree hace. Nós não podemos simplesmente pensar, ai, se não for curado. Ah, no podemos pensar, ay, si no, Ai, si eu no vou es ficar curado, envergonhado. yo me voy a ser avergonzado. Não, eu fico envergonhado. Y yo estoy envergonzado, me avergüenzan Eu devo ficar envergonhado. y yo tengo que estar avergonzado É quando encontro um enfermo, cuando yo encuentro un enfermo tenho coragem de impor as y no mãos sobre tengo ele. la valentía de ponerle las manos. Essa é a maior vergonha de um cristão. Esa es la mayor vergüenza de un cristiano. A vergonha não é se ele foi ou não curado. La vergüenza no es si se cura o no. A vergonha é que eu não tive a fé La vergüenza es porque yo no tuve la fe para pôr as mãos para poner las manos, e para dizer ser curado em nome para de Jesus. decirle, sé curado en el nombre de Jesús. Tem muitas coisas que eu gostaria de repartir com os irmãos. Muitas coisas que eu quero compartilhar. Hay muchas cosas que quiero compartirles. Eu quero que você tenha paciência. Yo quiero que usted tenga paciencia. Posso? ¿Puedo? Hasta meia-noite? Hasta la medianoche, 1? 1 de la mañana. Não há mais transportes, né? Ya no hay más transportes en ese horario, ¿no? Mas você tem que entender que Deus vai usar a tua vida. Pero tienes que entender que Dios va a usar tu vida. Não importa quem você é. No importa quién eres tú. Você tem que entender que o poder de Deus está sobre a tua vida. Tienes que entender que el poder de Dios está sobre tu vida. Ah, eu sou um jovenzinho. Ah, aún soy un jovencito. Sim, Deus vai usar você. Sí, pero Dios te va a usar. Ah, eu sou um pai de família. Yo soy un padre de familia. Deus vai te usar. Así también Dios te va a usar. Ah, eu já sou um velhinho. Yo ya soy viejito. Deus vai te usar. Dios te va a usar a sí mismo. Você tem que entender que Deus vai usar a tua vida. Tienes que entender que Dios te va a usar. Então você tem que entender que nós precisamos sair e buscar as pessoas. Tenemos que entender que necesitamos salir para buscar a las personas. O livro de Romanos diz El libro de Romanos dice que esta geração, que esta generación, que a geração aguarda,
ela espera La generación aguarda, a manifestação dos filhos de espera Deus. la manifestación de los hijos de Dios. O tempo vem passando El tiempo va pasando e os filhos de Deus não se manifestam. y los hijos de Dios no se E a manifiestan. geração está gemendo. Y las generaciones están A clamando. palavra de Deus diz que a geração está gemendo. La palabra de Dios dice que las generaciones están gimiendo, Ela está escrava. están esclavas, Ela está sujeita à vaidade. están sujetas a vanidad, Mas não por vontade própria. pero no por voluntad É propia. porque a geração, os filhos de Deus não se Es manifestaram. porque los hijos de Dios aún no se Por isso manifiestan. que ela está sujeita à vaidade. Por eso esa generación está sujeta a vanidad. Por isso que ela está debaixo de maldição. Por eso esa generación está debajo de maldición. Por isso que a geração está sofrendo. Por esa generación está sufriendo. Porque os filhos de Deus não se Porque manifestaram. los hijos de Dios no se manifiestan. Você é o filho de Tú Deus. eres un hijo de Dios. A criação aguarda com La expectativa. creación aguarda toda con expectativa. A criação está ansiosa, La creación está ansiosa, esperando os filhos de Deus esperando a los hijos de Dios se manifestarem. para que ellos se manifiesten. Porque quando os filhos de Deus se Porque manifestarem, cuando los hijos de Dios se manifiesten, a criação, a geração, ela será livre do cativeiro. la creación será libre del cautiverio. Mas nós estamos lá, Pero nosotros estamos por ahí nas nossas festinhas evangélicas. en nuestras fiestas evangélicas, E nós estamos lá com a nossa religiãozinha. viviendo nuestra propia religioncita. Ei, eu sou evangélico. Soy evangélico. Paz do Senhor, graça e paz. Paz del Señor, gracia y paz. Ei, e aí encontramos a geração perdida, caída, escravizada. Encontramos a la generación perdida y esclavizada. Esse povo não busca Deus. Ese pueblo no busca a Dios. Está doente porque merece. Pues está enfermo porque se lo merece. Não tem temor de Deus. Es que ellos no tienen temor de Dios. Não. No es así. Os filhos de Deus têm que se manifestar. Los hijos de Dios se tienen que manifestar. Dentro dos ônibus. Dentro de los ómnibus. E os filhos de Deus têm que se levantar e dizer: tem alguém enfermo aqui dentro? Los hijos de Dios tienen que levantarse y decir, alguien enfermo aquí dentro. Posso orar por você? ¿Puedo orar por usted? Os filhos de Deus têm que se manifestar. Los hijos de Dios tienen que manifestarse. E tem que dizer: tem uma vida melhor. Y decir, hay una vida mejor. Tem um Deus de poder. Hay un Dios de poder. Tem um Deus de paz. Hay un Dios de paz. Tem um Deus de alegria. Hay un Dios de alegría. Os filhos de Deus têm que Los se hijos manifestar. de Dios tienen que manifestarse. A geração está perdida. Esta generación está perdida. A criação está sujeita. La creación está sujeta. Está escravizada. Está esclavizada. Porque os filhos de Deus Porque los hijos de Dios não se manifestaram. no se manifestaron. E nós estamos assim nas nossas festinhas. Y ahí estamos nosotros en nuestras fiestitas. Nossa igrejinha é tão boa. Nuestra iglesita está Ah, buena la iglesia. A gente tem comunhão. Tenemos comunión entre A gente nosotros. abraça um ao Nos outro. abrazamos uno al otro. E a gente é muito feliz. Somos muy felices. Nós vamos para o céu. Todos nosotros vamos al cielo. Essas pessoas estão ali perdidas. Esas personas que están perdidas allá Não buscam a no Deus. buscan al Señor. Mas eu não. Pero yo no. Eu estou buscando Yo a estoy Deus. buscando al Señor. Eu estou indo para o céu. Yo voy al cielo. Aí eu vivo a minha vida, Yo vivo mi vida cumprindo os meus prazeres, haciendo mi voluntad, buscando as minhas realizações, buscando mis realizaciones, buscando os meus sonhos, buscando mis sueños, buscando os meus projetos. buscando mis proyectos. Não. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo Não 17. precisa abrir. No necesitas abrir, solo anota. Está lo que quieres. escrito: Está escrito, se alguém está em Cristo, si alguien está en Cristo, se alguém está em Cristo, si alguien está en Cristo, nova criatura é. nueva criatura es. As coisas velhas passaram, Las cosas viejas pasaron, sonhos velhos, sueños viejos, projetos velhos, proyectos viejos, desejos velhos, deseos viejos, alvos velhos, blancos, metas viejas, passaram. ya pasaron. E agora, Y ahora tudo se fez novo. todo se hizo nuevo. Eu tenho um novo sonho. Yo tengo un nuevo sueño. Eu tenho um novo alvo. Yo tengo una nueva meta. Tenho um novo projeto. Tengo un nuevo proyecto. Eu tenho um novo destino. Yo tengo un nuevo destino. Eu tenho uma nova forma de Yo viver. tengo una nueva forma de vivir. Não vivo mais eu, Ya no vivo más yo, mas eu vivo para Cristo. mas yo vivo para Cristo. Cristo vive em mim. Cristo vive en mí. E a vida que eu vivo na carne agora, La vida que yo vivo en la carne ahora
nada. Eu não vivo para mim mesmo, Yo no vivo para mí mismo. mas eu vivo na fé do Filho de Deus. Pero yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aquele que morreu e se entregou por mim. Aquel que murió y se entregó por mí. Então a minha vida pertence a Ele. Entonces mi vida Os pertenece meus a Él. desejos pertencem a Mis Ele. deseos le Os pertenecen meus a Él. sonhos pertencem a Mis Ele. sueños le pertenecen a Deixa Él. eu te dizer uma Y coisa. déjame decirte una cosa. Os pensamentos dele são mais Los altos. pensamientos de Él son más altos. Ele diz: Él dijo, eu sei os pensamentos yo que tenho sé para los vocês. pensamientos que tengo para ustedes. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamientos de paz y no de mal. Para vos dar o que vocês desejam. Para darles lo que ustedes Então desean. invoquem a mim. Entonces me invocarán. Orem a mim. Oren E eu ouvirei y yo vocês. les escucharé. Perdoarei os seus pecados. Perdonaré sus pecados. Mudarei a sorte de vocês. Cambiaré la suerte de ustedes. Transformarei as vossas casas. Transformaré. Transformarei as vossas famílias. Transformaré sus familias. Transformarei as vossas vidas. Transformaré sus vidas. Mas nós não. Pero nosotros no. Nós viemos para Cristo. Cuando vinimos a Cristo, Nós queremos os nossos sonhos. solo queremos nuestros sueños. Nós queremos que Cristo realize os nossos sonhos. Nosotros queremos que Cristo realice Senhor, nuestros por sueños. favor, Señor, por favor, o meu sonho. mira mi sueño. Eu quero cumprir o meu sonho. Yo quiero cumplir mi sueño. Senhor, dá-me o meu sonho. Señor, dame mi sueño. Ele diz: os Ele diz, pensamentos que tenho para você Los pensamientos que tengo para ti são maiores. son mayores. Mas me dá o meu sonho. Pero, Señor, me da mi sueño. Ah, Deus, eu Señor, quero o sonho de um carro. yo sueño con tener un carro. Um Yaris, por favor. Por favor, Señor. É tão bueno. Es tan bueno un carrito así. É, o Yaris é muito Un bom. Yaris es muy bueno un carro así. Eu quero, meu Deus, o meu sonho. Cumple, Señor, mis sueños. E Deus disse: meu sonho para você é maior. Dios te dice, mis sueños para ti son mayores, São maiores. son más grandes, São celestiais, são son eternos. celestiales, son eternos, Não são passageiros. no son pasajeros. Esse carro Ese carro vai virar ferrugem, se va a convertir en óxido, basura, lixo. basura, Vai acabar. se va a acabar. Mas o que eu tenho para você Pero lo que yo tengo para ti durará eternamente. durará eternamente. E nós, não, Y Deus. nosotros, no, Señor. O carrinho. Pero el carrito, Señor, el carrito. Esse meu sonho. Ese carrito es mi sueño. Mas se alguém está em Cristo, Pero si alguien está en Cristo, os sonhos antigos passaram. los sueños antiguos pasaron Ele tem novos sonhos. y tiene nuevos sueños. Tudo se fez novo na sua vida. Todo se hizo nuevo en tu vida. Nós temos que entender que Deus vai nos usar. Tenemos que entender que Dios va a usarnos. Diga isso pro teu irmão. Deus vai te Dile eso a tu usar. hermano, Dios te va a usar. Diga pro teu irmão, Deus vai te usar. Dile a tu hermano, Dios te va a usar. Diga para outro irmão. Chama um irmão aí que está mais longe de você pelo nome. Llámale a tu hermano que está más lejos por el E nombre. diga, fulano. Y dile, Isso, mais. Dios te va a usar. Hagan eso, sí, continúen haciéndolo. Chama pelo nome. Diga, meu irmão, Llámale por el nombre. Deus vai te usar. Edwin, Dios te va a usar. Ah, pastor, eu quero ser como Paulo. Pastor, yo quiero ser como Pablo. Pode ser. Puede ser, Custa caro, va a costar caro, mas pode ser. pero puede ser. É grande. Es grande, É maravilhoso es maravilloso ser como Paulo. ser como Pablo, Mas exige pero exige uma renúncia de vida. renunciar a tu vida. Paulo disse: Pablo dice, já não vivo eu, ya no vivo yo, mas Cristo vive em mim. mas Cristo vive en mí. Quantos entendem isso? ¿Cuántos entienden eso? Quantos querem coisas grandes de Deus? ¿Cuántos quieren cosas grandes de Dios? Eu creio que nesses dias, Yo creo que en estos días uma unção poderosa do Senhor una unción poderosa de Dios cairá sobre nós caerá sobre nosotros e as nossas vidas y nuestras vidas serão transformadas. serán transformadas. Uma fome pelo novo, uma fome pelo sobrenatural Un hambre por lo sobrenatural será colocada dentro de nós. será puesta dentro de nosotros. Nós não nos conformaremos mais No nos conformaremos más com a mesma vida que con la levamos, misma vida que hemos llevado, com o alimento que temos dado ao homem espiritual e ao homem natural. con el alimento que le hemos dado al hombre espiritual y al hombre Nós natural. não conformaremos mais No com nos isso. conformaremos más con eso. Eu creio que esta unção cairá sobre Yo nós. creo que esta unción caerá sobre nosotros. Eu creio que a sua vida será marcada esses dias. Yo veo que tu vida será marcada E en o estos teu coração días, será atraído para Deus. y tu corazón será atraído hacia el Señor. E você começará a ter experiências sobrenaturais com Y Deus. comenzarás a tener experiencias sobrenaturales Começará a con Dios. experimentar o mover de Deus na tua vida.
y comenzarás a experimentar el mover de Dios sobre tu vida. E os sinais daqueles que creem Y los señales de aquellos que creen começarão a acompanhar a tua vida. comenzarán a acompañarte. Quantos creem nisso? ¿Cuántos creen eso? Então, queridos, eu quero que nós entendamos isso essa noite como uma introdução, Yo quiero que usted entienda todo esto que acabamos de hablar como una introducción. para que nós então, depois dessa introdução, Porque para que después de esta introducción, a gente possa começar a desenvolver para que podamos desarrollar posteriormente práticas espirituais, entendimento de práticas espirituais el entendimiento de prácticas espirituales que nos levarão para esse lugar. que nos llevarán a ese lugar. A primeira coisa que você precisa entender La primera cosa que necesitas entender é que o que Deus tem para a tua vida es que lo que Dios tiene para tu vida não é o que você está vivendo. no es lo que tú estás viviendo. Deus tem algo maior. Dios tiene algo más grande. E Deus colocará nas tuas mãos esses dias Dios pondrá en tus manos en e no estos teu días, coração y en tu corazón ferramentas herramientas espirituais espirituales para que você desenvolva a sua fé, para que tú desarrolles tu fe, para que você cresça na tua para que fé tú crezcas en tu fe, e para que você comece a andar no poder de Deus para que tú comiences a andar en el poder e de para que Dios, você comece a expulsar os demônios para que tú comiences a expulsar a los e que você demonios, comece a curar os y enfermos para que tú comiences a curar a los e você enfermos, comece a falar y para que sobrenaturalmente comiences a hablar que- naturalmente, e que a palavra que você falar y que la palabra que tú hables ela vai transformar a realidade transforme la realidad de las otras personas das outras pessoas e dos lugares. y de los lugares. Essa cidade pode ser transformada por um homem só. Esta ciudad puede ser transformada solamente por un hombre, Se ele entende si él entiende, e se ele toma as ferramentas si él coge esas e herramientas se ele pratica tudo y isso, si él practica todo eso. um homem só, Solamente un hombre, pode ser uma mulher, puede ser una mujer, pode ser um jovem, puede ser un joven, pode ser um senhor, uma senhora, puede ser un señor de edad, una señora de edad, que seja. solamente que sea uno. Se ele decide Si él decide tomar as ferramentas de Deus, tomar las herramientas de Dios, andar com Deus, andar con Dios, essa nação pode ser mudada. esta nación puede ser cambiada. Essa cidade pode ser mudada. Esta ciudad puede ser cambiada. Então você precisa entender Entonces necesitas que Deus entender está te chamando que Dios te está llamando para transformar para transformar uma nação. una nación. Deus vai te usar Dios te va a para usar transformar para transformar outras nações. otras naciones. Você precisa abrir o teu entendimento, Necesitas abrir tu entendimiento, abrir a tua mente, abrir tu mente, aceitar o grande, aceptar lo grande, porque é grande o que Deus tem para a porque tua es vida. grande lo que Dios tiene para tu vida. Ah, pastor, isso é para o meu irmão. No, pastor, eso es para mi hermano. Isso é para o pastor Fernando. Eso es para el pastor Fernando. Ah, não, isso é para você, pastor. No, pastor, eso es para ti. Porque você Porque- sabe dessas coisas. Porque tú sabes mucho de esas cosas. É para mim, Es para mí, mas é para o pastor Fernando. pero también es para el pastor Fernando. Mas é para você também. Para usted también. É para todos nós. Para todos nosotros. Se você decide, Si tú decides, quantos querem decidir? ¿cuántos quieren decidir? Se você decide, Si tú decides, se você decide, si tú a decides, sua vida nunca mais vai ser a mesma. tu vida no va a ser nunca más Se la você misma. decidir, Si tú decides, eu vou andar no poder de Deus. yo voy a andar en el poder Eu de vou Dios, experimentar o poder de yo voy a Deus. experimentar el poder de Dios, Custe o que custar. cueste lo que cueste. Ah, eu vou buscar a Deus. Yo voy a buscar al Señor. Ah, eu vou vender a minha televisão. Voy a vender mi televisión. Ah, eu não quero mais notícias desse mundo. No quiero más noticias de este mundo. Não quero o telejornal desse No quiero más mundo. los noticiarios. Não quero más notícias. No quiero más noticias. Já viu que o jornal só traz más notícias? Usted ya vio que las noticias solo los noticieros solo hablan de malas noticias. Solamente es malas É noticias. interessante. Es interesante. Eu não sei como que é aqui, No sé cómo es aquí, mas no Brasil pero en Brasil começa um noticiero lá, comienza un jornal lá, 6 PM, 6 da tarde. 6 de la tarde. Ele fala as notícias. Él habla las noticias. Aí passa uma novela, Ahí pasa una novela, alguma coisa. otra cosa. 8 horas tem outro jornal. A las 8 ya hay otro noticiero. E passa as mesmas notícias. Y pasan las mismas noticias. Aí depois tem outra novela. Después hay otra novela. Aí passa um outro filme. Ahí pasa una película. E quase meia-noite Y casi a la medianoche vem a chamada do jornal. viene aquella propaganda del noticiero. Não percam No pierda as últimas notícias da noite. las últimas noticias de la noche. E já são quase 1 da manhã. Y ya son casi una hora de la E mañana. aí a gente fica esperando as últimas Y notícias. nos quedamos esperando las últimas noticias. E elas são as mesmas. Y son las mismas noticias. Das 6, De las 6, das 8. de las 8. Aqui também é assim. Aquí también es así. E a gente fica todo esse tempo Y nosotros nos quedamos todo ese tiempo olhando más notícias.
solamente viendo y escuchando malas noticias, ouvindo da crise, ouvindo da dificuldade, oyendo las dificultades, ouvindo da violência que está aumentando, la violencia que está aumentando, ouvindo da insegurança que está aumentando, oyendo la inseguridad que aumenta, ouvindo da dificuldade financeira que está aumentando. oyendo la dificultad financiera, Só má notícia. solo malas noticias. Enquanto que aqui Y en cuanto que aquí temos tenemos as boas notícias, las buenas noticias mas não olhamos para elas. y nosotros no vemos. Então eu creio que o Senhor vai levantar pessoas Por eso creo que el Señor va a levantar personas que vão vender a sua televisão, que van a vender su televisión, que vão ser radicais que van a ser radicales e que vão estar com o Senhor y que van a estar con el Señor todos os dias, todos los días, todo o tempo disponível, todo el tiempo disponible, orando todo o tempo, orando todo el tiempo, com a palavra em todo o tempo, con la palabra todo el tiempo, com a disposição em todo o tempo no con la Senhor. disposición de estar todo el tiempo con el Señor. Não vai perder tempo. No pierdas el tiempo. Ele não vai perder tempo com as coisas desse mundo. No vas a perder el tiempo con las cosas de este E mundo. vocês verão Y tú verás que algumas pessoas aqui que algunas personas aquí serão levantadas em poder serán levantadas con poder e manifestarão o poder de Deus nessa y cidade manifestarán el poder de Dios e en esta manifestarão o ciudad. poder de Deus nessa nação Y manifestarán el poder de Dios en esta e serão nación. usadas para manifestar o poder de Deus em outras Y nações, serán usadas para manifestar el poder de Dios en otras porque naciones. dia Porque un día ele decidiu Él decidió alimentar o seu homem espiritual alimentar su hombre espiritual mais do que o seu homem más natural, que su hombre natural. e a sua vida vai ser transformada, Y su vida va a ser e transformada. tudo que está perto dele vai ser Todo lo que está transformado. alrededor, cerca de él, será transformado. Eu sei que isso vai acontecer. Yo sé que eso va a suceder. Eu sei que pessoas aqui serão levadas a Yo isso. sé que habrán personas llevadas a eso. Eu sei disso. Yo sé de eso. Então tudo que nós falamos essa noite Entonces todo lo que hablamos en esta noche foi como uma introdução fue como una introducción para que você possa abrir o teu coração para que tú puedas abrir tu corazón para aquilo que vai acontecer para aquello que va a acontecer. amanhã, Proceder. Mañana, segunda, lunes, terça, martes, quarta. miércoles. E se você nessa noite Y si tú en esta noche, pode ser, puede ser, se você foi tocado si tú fuiste tocado e se você entendeu y si tú entendiste que você precisa ter uma atitude que diferente, necesitas tener una actitud diferente, então entonces amanhã mañana nós vamos ter esse lugar vamos a tener este lugar cheio de pessoas lleno de personas que estarão nesse lugar que estarán en este lugar precisando de um toque de Deus, necesitando de un toque de Dios, precisando do poder de Deus. necesitando del poder de Dios. Se você entendeu quem é o seu Deus hoje, Si tú entendiste quién es tu Dios hoy, amanhã você não vem aqui sozinho. mañana tú no vas a venir solito. Você vai trazer alguém enfermo, Tú vas a traer a algún você enfermo, vai trazer alguém preso, a alguien preso espiritualmente. espiritualmente, Você vai trazer alguém que está debaixo de depressão, a alguien que está debajo de depresión, alguém que está sofrendo enfermidades mentais, a alguien que está sufriendo físicas, enfermedades mentales, emocionais. físicas, emocionales. Você vai trazer pessoas que você conhece que precisam receber o poder de Tú Deus. vas a traer personas que necesitan recibir el poder de Dios. Pastor, e se a gente encher isso aqui de pessoas e não acontecer nada? Y si nosotros llenamos este lugar de personas y no sucede nada, O céu ainda assim vai se alegrar. aún así el cielo se va a alegrar. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque nós estamos dizendo ao Senhor: Porque estamos diciéndole al Señor, somos o teu povo, somos tu pueblo, somos aqueles somos aquellos que ouviram o Evangelho que escucharon el e Evangelio, que creram no Senhor que creyeron en el e Señor, que fomos y batizados que fuimos bautizados, e que estamos agindo y que estamos actuando de acordo com a tua de palavra. acuerdo con tu palabra. Então os céus começarão a Entonces, mudar los cielos cambiarán sobre esse lugar. sobre este lugar. Mas eu quero te dizer uma Yo quiero coisa: decirte una cosa. muitos milagres vão ocorrer Muchos aqui. milagros van a Amanhã. suceder aquí. Mañana, Segunda, lunes, terça, martes, quarta. miércoles. Você pode crer nisso. Puedes creer en eso. Não se preocupe. No te preocupes. Apenas creia nisso. Solo cree. E eu creio que no final de tudo, Yo creo que al final de todo, quando terminarmos todos os serviços, cuando terminemos todos los servicios, eu creio que uma grande unção de Deus yo creo que una gran unción de Dios será repartida para nós. será repartida para nosotros. E